Shalom, que bom podermos estar juntos mais uma vez, como igreja, reunidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. Nós cremos num Deus onipresente. Muito bem, no domingo passado nós encerramos falando da ascensão de Jesus. Depois de sua morte, ele ressuscitou e depois ele foi assunto ao céu e disse que um dia ele voltaria para buscar os seus. O que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é justamente essa questão: o que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós vamos tomar por base no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Aliás, eu gostaria que, enquanto eu faço essa introdução, todos procurassem a sua Bíblia, para que vocês abram no Evangelho de Lucas, capítulo 21, para que nós trabalhemos juntos. Esse sermão de Lucas 21 é chamado de o sermão escatológico. Ele foi proferido por Jesus na sua última semana aqui na terra, um pouco antes de ser traído por Judas e entregue às autoridades. Eu não vou ler todo o texto. Eu vou lendo e comentando com os irmãos. É uma mensagem que nós chamamos de expositiva. Jesus e os seus discípulos estavam reunidos. E no versículo 5, eles estavam falando a respeito do templo, como estava ornado e belas as pedras de dádivas. Então eles estavam admirando aquele prédio, que coisa linda, que coisa bonita, olha só. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, será que muitas vezes também nós não ficamos admirando os nossos prédios, tudo que nós temos ali, e passamos quase que a sacralizar o prédio? Não corremos esse risco? Será que não foi até um motivo de Deus mesmo de falar: saiam um pouco do prédio e olhem para mim? Isso é uma conjectura, um entendimento meu. E aí no versículo 6, Jesus chama a atenção deles e diz o seguinte: vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus então anuncia a destruição de Jerusalém. E no versículo 7, eles voltam-se para Jesus e perguntam: mestre, quando acontecerá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E a partir do versículo 8, então, ele vai dizer o que aconteceria antes da sua volta. E é daqui para frente, então, que nós vamos trabalhar. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe e na meditação da tua palavra, que saia do papel, venha para dentro do nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento e nos ensine a viver este tempo que estamos vivendo, enquanto aguardamos a gloriosa vinda de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, no versículo 8, Jesus responde à pergunta dos discípulos e diz: vede que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Então, a primeira palavra do Senhor é esta: tomem cuidado com os falsos profetas. Gente se passará por mim, falará em meu nome, dirão que sou eu, que o tempo já chegou. Muitos vão até tentar se promover através de um falso evangelho, através de uma mensagem. E a palavra do Senhor é muito clara: não sigam essas pessoas. Sempre houveram e haverá profetas
falsos, desde o nascimento da igreja, os apóstolos tiveram que combatê-los. Hoje em dia tem muita gente ensinando heresia. Eu sempre falo para as minhas ovelhas, cuidado com o que você ouve na televisão, o que você ouve no rádio, muito cuidado, porque gente falando em nome de Deus, falando do Evangelho e falando, desculpe minha expressão, um monte de asneira, para não dizer heresia. Nós, pastores da Shalom, somos responsáveis por cada ovelha e não nos desviamos da palavra de Deus, por nada. É claro que eu quero ter uma igreja com muitas pessoas, com gente chegando, mas nós não abrimos mão do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Aí no versículo 9, diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. O versículo 25 diz: haverá angústia entre as nações. É interessante que cerca de 50 anos depois de Jesus ter dito isso, começaram a surgir as revoltas no Império Romano. Até então, o Império Romano dominava tudo, então havia uma relativa paz. Mas depois dos anos 50 começaram então as revoluções contrárias ao Império Romano. Nos anos 500 até o 800, inicia então o que é chamado ou conhecido de invasão dos bárbaros, lá da parte da Europa Central, os godos lá do sudeste europeu, enfim, começaram a haver as guerras, e daí não parou mais de ter guerra até os dias atuais. São sinais. Conforme a matéria do G1 do dia 1º de abril, diz que Trump anuncia navio de marinha em direção à Venezuela. Guerra. O jornal Sputnik News anunciou que a Rússia e a Turquia registraram violação de cessar-fogo na Síria. O Papa recentemente fez um apelo para que houvesse essa trégua. Mas não há trégua nem mesmo vivendo em uma pandemia como a que estamos vivendo. O texto fala também de revoluções, revoltas populares, grupos dissidentes dentro do próprio país, golpe de Estado. Você sabe do que eu estou falando. Um outro sinal no versículo 11. Haverá grandes terremotos. Versículo 25. Haverá perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Pouco tempo depois de Jesus falar sobre isto, na noite do ano de 79, Pompeia sofreu uma das catástrofes mais famosas da história. O Monte Vesúvio entrou em erupção e destruiu toda a cidade de Pompeia. Tem-se uma média de 700, 800 incidentes por ano. Só para você saber destes sinais, no último mês ocorreram diversos terremotos. Em Idal, no dia 31 de março, um terremoto na escala de 6,5. No dia 25 de março, outro terremoto no mar próximo da Rússia, na escala de 7,5. No dia 2 de abril, próximo a Roma, de escala de 3,5. No dia 28 de março, um de magnitude 5,1 na Colômbia.
dia 21 de março, na Grécia, de magnitude de 5,6. São sinais. Fala de vulcões. No passado, no sábado, dia 11 de abril, 4 vulcões entraram em erupção na Indonésia. Precisamos saber desses avisos e prestar atenção. No versículo 11 fala de mais uma epidemia. São pestes, propagação de doenças, muitas, mas talvez as mais conhecidas sejam a peste negra, conhecido também como peste bubônica, entre 1347 e 1351, resultou na morte de cerca de 200 milhões de pessoas na Eurásia. De 1918 a 1920, ocorreu a gripe espanhola, que infectou cerca de 1/4 da população mundial na época. E estima-se cerca de 50 milhões de mortes. São sinais. Agora nós estamos envolvidos com o coronavírus, ou Covid-19, que tem matado milhões de pessoas mundo afora, inclusive no Brasil, e não sabemos quando terminará. O Ministério da Saúde prevê que nas próximas semanas haverá grande aumento do número de casos, gerando insegurança, medo e pânico nas pessoas. Líderes de várias organizações, inclusive igrejas, buscam como agir, como orientar as pessoas. E eu queria destacar dois cuidados. Primeiro, que não haja descaso. Tem gente brincando, achando que não, em mim não pega, comigo não tem problema, e isso aí é só conversa, não tem, fazendo pouco caso, não guardando devido distanciamento entre as pessoas. Você olha no mercado, olha nas ruas, as pessoas não estão levando a sério. Por outro lado, a paranoia da pandemia, que pode resultar em pandemônio. Ficam tão assustados, tão com medo. Deixa eu perguntar, quantas vezes você já lavou a mão hoje, mesmo sem ter pego em nada? Pela primeira vez, nós estamos enfrentando e acompanhando o desenvolvimento de uma pandemia em tempo real. Toda a mídia, várias vezes ao dia e todos os dias, só fala sobre o novo coronavírus. E eu digo que tem gente que vai morrer por causa do coronavírus, e tem gente que vai morrer de medo do coronavírus. Houve tanta notícia que vai ficando doente emocionalmente. Agora, é importante que a igreja se compadeça das pessoas. Contate as pessoas por meio de telefone, WhatsApp, Facebook, demonstrando afeto, carinho, amor, atenção, orando com as pessoas, vendo as necessidades de cada um. Nós temos tido tempo, não podemos perder esse tempo somente com filmes ou com outras coisas. Precisamos aproveitar para contactar as pessoas. Nós devemos orar com as pessoas e devemos orar também pela intervenção do Senhor. Tem misericórdia, apesar de não merecermos. A nossa ansiedade e preocupação devem ser levadas ao Senhor, rogando-lhe que Ele intervenha e traga cura,
A igreja de Jesus tem sido chamada para orar dioturnamente, clamando por socorro ao Senhor. Nós precisamos interceder por irmãos que enfrentam essa pandemia em outras regiões do mundo, sem poder voltar para suas casas. Tem misericórdia. Poderíamos falar mais sobre isso, mas vocês estão ouvindo toda hora. Um outro sinal está também no versículo 11, aonde diz assim, que haverá fome em vários lugares. Conforme os dados da Organização das Nações Unidas, 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. Não é sério? Qual a preocupação dos governos no pós-coronavírus? O jornal Correio do Povo, do dia 1º de abril, tem como título: ONU e OMS alertam: coronavírus ameaça provocar crise alimentar mundial. Sério. Mais um sinal no versículo 11. Acontecerão coisas espantosas, coisas inusitadas. No tempo de Jesus, ele não falou sobre a bomba atômica. Não tinha. Mas ele falou de coisas espantosas. Tsunamis, armamentos cada vez mais pesados. São coisas espantosas que nós temos visto. Ainda no versículo 11 diz assim: grandes sinais do céu. Versículo 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Nós temos visto constantemente falar de sinais que estão acontecendo sobre aquecimento global, sobre tantas coisas que têm acontecido. Preste atenção, o Senhor já alertou. O versículo 12 diz assim: antes, porém, de todas essas coisas, preste atenção, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Versículo 16: e sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Há hoje o que se chama de cristofobia. Muita gente que odeia os cristãos pelo fato do cristão crer que só há um Salvador, Jesus Cristo. De pregar e crer que a única verdade está em Cristo e nos evangelhos. Que existe o certo e o errado. Que existe o pecado e por causa do pecado do homem, não só o pecador, mas todos, apesar de todos nós sermos pecadores, toda a humanidade recebe a pesada mão de Deus. Mas Deus não é amor? A Bíblia é que Deus é amor, mas dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Sempre houve perseguição. Eu me lembro que quando eu estava iniciando meus estudos, naquele tempo era grupo escolar. E eu vivia numa cidade onde os cristãos, ou melhor, os evangélicos não eram bem aceitos. Na minha classe era eu e mais 2 meninos evangélicos.
E logo no início do ano, a professora disse: na minha classe, nenhum, eu vou usar a expressão que ela usou, nenhum crente passa de ano. Foi o único ano que eu fui reprovado, eu e os meus 2 irmãos de fé. Eu me lembro, no tempo de menino, lá na igreja, passavam e zombavam na frente da igreja. Hoje virou moda, é chique dizer que é gospel, mas não tem mudança de vida. Ah, se todos os que se dizem evangélicos tivessem uma vida bonita, limpa e coerente com o evangelho, o nosso mundo seria outro. Infelizmente, tem cristãos que dão motivos, sim, para serem zombados, escarnecidos. Algumas informações. No The Christian Today, do dia 21 de março, traz a notícia de que o governo comunista chinês continua a campanha contra o cristianismo, destruindo cruzes e demolindo igrejas. Um vídeo compartilhado pela Irmandade Cristã Chinesa documentou o momento em que o guindaste removeu a cruz do telhado de uma igreja. Na Rússia, um homem, após a televisão acusar os cristãos de transmissão do coronavírus, atacou a igreja. A televisão teria dito que os cristãos são os culpados da transmissão. E aí, então, ataca a igreja. Isso te faz lembrar de alguma coisa? No ano 64, Nero ateou fogo na cidade de Roma e pôs a culpa nos cristãos. Ele ateou fogo e pôs a culpa nos cristãos. E milhares de cristãos foram mortos, inclusive os apóstolos Paulo e Pedro. Há notícias de que na França há perseguição de igrejas. Porém, apesar de tudo isso, o evangelho de Jesus Cristo cresce mais do que nunca. Quando decidiu-se, e eu não vou discutir, mas decidiu-se que as igrejas não poderiam abrir os seus templos, a igreja espalhada mundo afora. Eu nunca vi tanta mensagem, tanta programação boa, tantos textos bons, tanto envio de mensagens para outras pessoas. O evangelho de Jesus continua sendo pregado. Agora, é importante que entendamos algumas coisas também. Primeiro, que estes acontecimentos não se trata necessariamente do fim dos tempos. São sinais de que a volta de Cristo se aproxima. Segundo, que as calamidades sempre existirão até a volta de Jesus. Portanto, não há esperança de um mundo de paz e de tranquilidade perene. Pior, a tendência é cada vez ficar pior. Terceiro, estas coisas acontecem para mostrar o quanto o pecado dos nossos pais afetaram o homem e a natureza. Quando os nossos pais pecaram, foi o castigo tanto para os homens como para a natureza. Maldita é a terra. Quarto lugar, serve para mostrar a fragilidade humana. E em um homem perceber essa fragilidade e despertar-se para um arrependimento, para uma volta a Deus, para uma dependência de Deus. E em quinto lugar, essas situações nos fazem ansiar pela vinda de Jesus. Maranata, ó vem, Senhor Jesus.
Eu vou concluir com alguns versículos que vão encher o nosso coração e nos preparar para este momento. O versículo 9 diz assim: não assusteis. É necessário primeiro que aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Mas não assusteis. Não fiquem assustados. E a única maneira da gente não assustar-se diante dessa situação é descansar em que Deus sabe o que está fazendo. Então não entre em pânico. Você sabe porque estas coisas estão acontecendo. O cristão olha esses males como uma forma de Deus alertar as pessoas para a sua volta. Mas só vê, só entende assim quem tem o Espírito de Deus dentro de si, quem tem Jesus Cristo no seu coração, como seu único e suficiente Salvador. E isso nos conforta, isso nos consola, isso nos sustenta, e que Jesus Cristo entre no seu coração. Se ainda não entrou, hoje é o dia da oportunidade. Você pode experimentar o conforto e o consolo e a segurança em Jesus. Versículo 13 diz: isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Nós temos visto e recebido de quando em quando testemunhos de pessoas que passaram por essa enfermidade, foram entubados e foram curados e dão testemunhos do agir de Deus. Eu ouvi, você deve ter ouvido também, o testemunho de um empresário aqui no Brasil, que ele não conseguia se comunicar, mas constantemente aparecia um senhor da limpeza, não me lembro se é um senhor ou uma senhora da limpeza, e cada vez que passava ali cantarolava um cântico cristão, falava de Jesus, e ele diz quão grande conforto trazia aquilo para o coração deles. Que Deus tenha misericórdia dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que cuidam da limpeza nos hospitais, e que Deus use os nossos irmãos de frente para, além de cuidar da saúde, cuidar do espírito das pessoas, e testemunhando e falando da bendita consolação que encontramos em Jesus. O versículo 19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nos alerta para que nós perseveremos, para que nós fiquemos firmes, para que nós confiemos, para que nós estejamos buscando ao Senhor até o dia em que Ele vier nos buscar para morar eternamente com Ele nas alturas. Oh, glória a Deus, que dia glorioso será isso. Mas enquanto não acontece, meu irmão e minha irmã, persevere, fique firme, confia, porque Jesus cuida de nós. E o Salmo diz: o Senhor não dorme, nem dormitará o guarda de Israel. Terminando o versículo 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ah, que dia glorioso será! Quando Jesus vier nos buscar, para estarmos com Ele eternamente. Agora é preciso que saibamos, só há esperança nesse dia eterno, nessa vida eterna, em Cristo Jesus. Não há outro caminho, e todos esses acontecimentos estão alertando, enquanto não acontece a vinda de Jesus para nos levar para estarmos com Ele eternamente, nós temos de nos preparar. É tempo para voltar-se para Jesus, é tempo para entregar-se a Jesus, e aqueles que já entregaram-se a Jesus, que pertencem a Jesus, é tempo de anunciar, de pregar, de falar de Jesus a todos que precisam e
todos precisam do bendito Evangelho de Jesus. Nós estamos vivendo esse momento entre a primeira vinda e a segunda vinda. Que Deus abençoe. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu convido você para fazer agora, colocar a sua mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, ó, como eu preciso do Senhor. Eu quero convidar o Senhor para entrar no meu coração. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu reconheço como que eu tenho vivido tão distante, mas hoje eu quero entregar-me ao Senhor. Que Deus o abençoe. E quando nós fazemos isso, Ele promete duas coisas: vida abundante, a vida aqui, independente das circunstâncias, vida abundante. Com Jesus vale a pena viver sempre. E promete vida eterna no céu, só em Jesus. Pense nisso. Estamos vivendo em tempo oportuno para prepararmos para o dia glorioso da vida de Jesus. Deus o abençoe e que esta palavra alcance o seu coração. Amém? Que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma